Olá a todos! Nesta aula, faremos análise de 2 poemas de Oswald de Andrade e discutiremos o preconceito linguístico e a diversidade dos padrões de fala. Neste primeiro momento, introduziremos os poemas a serem analisados mais à frente e faremos algumas perguntas para incitar a reflexão. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Questões para reflexão. Sobre o que trata o poema? Você conhece alguém que diria dê-me um cigarro? O que é a gramática que o poema cita? Segundo poema. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Sobre o que trata o poema? O que é o erro de português mencionado no título? O poema contém um teor cômico? Antes de irmos para a análise dos poemas, iremos introduzir o conceito do preconceito linguístico e faremos uma contextualização dos poemas. Para compreendermos o preconceito linguístico, é necessário entender o que representa a gramática normativa. A gramática normativa é a tentativa de descrever, por meio de um conjunto de regras, o que chamamos de norma culta. Sendo a língua algo que está em constante transformação, a norma culta é um pequeno recorte de um modo de se comunicar em um determinado tempo, que não acompanha essas mudanças, ficando cada vez mais ultrapassada. A norma culta seria o português, entre aspas, correto, utilizado por figuras de maior nível de escolaridade em documentos, trabalhos acadêmicos e artigos científicos. O preconceito linguístico, então, é a imposição da norma culta como uma maneira correta de se comunicar, desmerecendo as variações linguísticas que ocorrem naturalmente em qualquer língua e tentando estabelecer um padrão estacionário que não acompanha a realidade. As variações linguísticas, vocês já devem imaginar, são diferentes maneiras de falar as mesmas coisas. Seja por uma questão referente à posição social, uma pessoa mais pobre falando com relação a uma pessoa mais rica, a situação da conversa, se é um ambiente formal ou informal, ou pela questão do dialeto local, como, por exemplo, a diferença que um sulista teria de falar com relação a uma pessoa do Nordeste. Então, pessoal, contextualizando esse movimento historicamente, o modernismo, como se deu no Brasil, provém de um desejo, de uma necessidade de se romper com um legado colonial, pois essa corrente, esse fluxo artístico, né, intelectual, vinha na esteira do simbolismo, parnasianismo, que eram escolas que buscavam muita inspiração na Europa, normalmente na França. E esses estilos eram reproduzidos e emulados de forma bem derivativa. Basicamente, os nossos autores, né, consumiam essas ideias importadas, né, esses atributos de dispositivos, artifícios de enredo, de plot, enfim. Enfim, as estilizações, né, todo o estilo mesmo, e regurgitavam isso, né, nas obras deles, né, sem muita autocrítica. E os modernistas, né, particularmente os da primeira geração, né, os da fase heróica, visavam justamente, né, o oposto, diametral. Eles queriam, né, realmente... Eles pioneirizaram, neologizando aqui, fazendo algum neologismo, construção de alguma identidade, né, genuinamente, legitimamente brasileira, né, tipo, coisa nossa mesmo, verde e amarela. E fazendo isso, né, com esse fim, com esse objetivo, rejeitaram, né, tipo, toda a formalidade, toda a pomposidade, né, os excessos da gramática, né, da ortografia. Realmente foi alguma ruptura radical, foi alguma mudança de paradigma, algum corte epistemológico. Realmente os modernistas antropofagizavam as correntes em voga vigentes na Europa naquela época, o surrealismo,
cubismo, dadaísmo, vários ismos, né? Particularmente o futurismo. E tornavam, né, tipo, eles apanhavam, né, eles filtravam, né, realmente peneiravam, que julgavam o que eles curtiam, né, informalmente aqui, o que lhes agradava mais, eles, né, absorviam isso, eles adotavam, e o que lhes desagradava, enfim, eles antropofagizavam mesmo, faziam adaptações, enfim, era realmente a ideia aqui era você pegar o que havia de melhor na Europa, nos Estados Unidos, né, e trazer isso para o Brasil, né, e sinergizar e meio que blendar essas culturas, né, para formar a ideia, né, do crisol, né, de não necessariamente de raças, né, mas traçando algum paralelo, né, analogizando aqui, fazendo uma analogia ao crisol de raças, era uma ideia similar, né, de você pegar o que é de melhor, né, na realidade eles enfatizavam bastante isso, né, a miscigenação, porque o Brasil, enfim, os modernistas foram os primeiros, né, a realmente se ufanar dessa miscigenação não somente racial, né, étnico-racial, mas também cultural, né, do brasileiro, e basicamente defendiam, pugnavam, né, propugnavam essa ideia de se absorver, né, o que é de melhor em todas as culturas e desse modo, né, dessa forma, criar uma cultura nova melhor, né, uma cultura totalmente nova, com tudo que é de melhor, com os melhores aspectos de cada cultura. E propugnavam essa ideia de que a miscigenação não deveria ser considerada algo negativo, muito pelo contrário, e que só tinha a acrescentar, a agregar à sociedade. E, resumidamente, essa fase heróica, né, a fase inicial do modernismo no Brasil, consistiu nisso, né? Tipo, foi realmente alguma reação ao que se era percebido, ao que eles percebiam como, né, muito europeísmo. E agora discutiremos o Oswald de Andrade, ou Oswald de Andrade, como ele preferia, mais aprofundadamente, como autor, como realmente, né, como figura emblemática, como expoente dessa fase inicial, desse momento do modernismo. O Oswald não era algum herói da classe trabalhadora, não era algum paladino proletário, algum cavaleiro do colarinho azul, mas ele tinha, de certo modo, até determinado ponto, consciência de classe, consciência de que, né, o Brasil era uma nação satelitária, sempre, né, subordinado aos interesses alheios, né, estrangeiros, forâneos, e desejava, né, almejava, né, a soberania nacional, no mínimo no âmbito da cultura, das artes, da intelectualidade, e mesmo, né, mesmo consumindo a literatura, né, de fora, não apenas a literatura, toda a produção cultural, né, europeia e, né, norte-americana, estadunidense, ele não a consumia levianamente, ele empregava bastante, né, o pensamento crítico. O manifesto do Pau-Brasil, na realidade, que foi publicado, né, no mesmo ano do Manifesto Futurista, né, advoga essa ideia da exportação cultural, né, brasileira, né, ele faz alguma analogia, ele traça algum paralelo, analogiza, né, o que houve, né, com o pau-brasil, né, no início, nos 500, né, e no início da colonização portuguesa, né, na era das grandes navegações. Realmente, a obra do Oswald é marcada, né, pelo emprego da coloquialidade, da oralidade, do registro, né, informal e dessa necessidade, né, de se formar alguma identidade, né, genuinamente nossa. O Oswald, como pessoa, né, era extremamente extrovertido, expansivo, extravagante,
todo um boêmio, embora isso não venha exatamente ao caso, mas basicamente sempre presente na literatura, no corpo de obra do Oswald, essa aversão ao esse sentimento pós-português, né? Esse sentimento pós-colonial, pós-extrativista, um esforço realmente, né, nítido para pôr o Brasil no mapa, para realmente, né, divulgar as nossas virtudes e e as nossas falhas, mas divulgar, né, o nosso, divulgar a brasilidade em sua forma mais pura, em sua forma mais quintessencial. Bom, agora a gente vai fazer a análise do poema Pronominais do Oswald de Andrade. Eu vou realizar a leitura agora. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, com os versos livres, a gente pode ver que o poema ele demonstra principalmente uma diferença entre a língua formal da gramática normativa, que ela é expressa principalmente no verso dê-me um cigarro. Você pode perceber que o dê-me a gente tem o foco na ênclise, que é quando a gente tem o pronome depois do verbo. E a gente tem também essa diferença, então, entre a língua formal e a língua informal, que é utilizada na fala. E a gente vê isso no me dá um cigarro, que é uma próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, assim, mais do que isso, o poema defende um falar brasileiro, que seja de acordo com a forma que os brasileiros realmente falam. No caso aqui, o Oswald, ele mostrou que quem são esses brasileiros. Eles são o mulato sabido, no caso, o bom negro e o bom branco. Então, assim, ele estabelece uma ruptura dos padrões gramaticais. Portanto, o autor ele está ressaltando a proposta de reduzir a distância entre a linguagem falada e a linguagem escrita, principalmente. Então, aqui a gente pode observar a ênclise e a próclise. E agora a gente vai fazer a análise do poema Erro de Português, do Oswald de Andrade também. Vamos fazer a leitura primeiro. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então a gente pode ver que no poema há um confronto entre duas culturas quando a gente tem essa oposição dos verbos vestir e despir. Então, no caso, quem é vestido, quem veste, no caso, seria o colonizador, e quem vai despir seria o colonizado. É uma oposição, portanto, do povo dominante e do povo dominado. É muito interessante a gente observar o título desse poema, porque ele faz uma alusão irônica à nossa colonização. E o autor, ele, ironicamente, ele sugere que as condições externas, ou seja, que são alheias às vontades das pessoas, elas influenciam o que acontece com as pessoas. Então, aqui, no caso, ele está querendo falar que caso fosse uma manhã de sol, o índio iria despir o português. Então, é daí que vem a comicidade, como se as condições externas influenciassem o que realmente acontecesse na história. Então, a gente pode pensar também
aqui no título que, além do erro do descobrimento do Brasil, a gente podia pensar que o erro também teria sido do povo dominante e dominado, que assim o autor sugere que poderia ter acontecido ao contrário. Então, agora, pessoal, nós vamos analisar alguns textos e a gente vai tentar dialogar eles com os poemas que a gente acabou de ver, pronominais e erro de português. Para começar, nós vamos ver um texto um pouquinho não convencional comparado com o que a gente costuma chamar de texto, que é um show de stand-up. Um trecho de um show de stand-up do Whindersson Nunes. Não sei se vocês conhecem. Ele é um comediante com uma grande gama de fãs no nosso país. Ele faz muitos shows pra fora, tanto que esta piada ela é contextualizada em uma das viagens que ele fez para fora do Brasil para apresentar. Vamos ver. 8 pessoas rodando comigo pelo mundo, nenhuma sabia falar inglês. Ninguém saiu. Descobri que meu fotógrafo falava francês. Eu não estava sabendo disso, não. Estou lá na França, testando lá a luz do teatro. Eu sempre testo o som. Som. Toda vez eu chego antes e testo. Eu olho para o lado, está meu fotógrafo parado, ouvindo, e o francês aqui no ouvido dele, ó, não, falando aqui e tal, não sei o quê. E ele entendendo que ele... Não, isso aí não acontece aqui, não. Isso é inadmissível. Aqui a gente fez isso aí, botou para fora aqui, acabou a história, meu irmão. E eu olhando aqui, disse, o Beto fala francês. Eu já ouvi ele falando cérebro. Disse, como é que fala francês a pessoa que fala registro? Então, pessoal, por que a gente ri? Eu ri, pelo menos. Mas a ideia da piada, ela vem do fato de duas coisas não poderem coexistir. Que é uma pessoa saber falar francês, uma língua com tanto renome, tanta pomposidade, e a pessoa ter um dialeto considerado muito informal, um dialeto muito longe da norma culta, que é, por exemplo, falar cérebro, bicicleta, cocrente. Esses tipos de vocabulários são atrelados a uma falta de capacidade cognitiva no nosso país. Por quê? Bem, um dos motivos que nós podemos pensar é a questão da escola, que na escola nós aprendemos a falar tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar, e que é na escola que nós aprendemos a ser inteligentes. Ou seja, a partir dessa ideia, existe um preconceito que o Brasil desenvolve, que é essa assimilação da capacidade cognitiva de uma pessoa com a sua língua. Ou seja, nós tornamos a língua como um objeto de poder para classificar pessoas. Isso é basicamente o que a gente chamaria de preconceito linguístico, não é mesmo? Enfim, podemos dizer que é o preconceito linguístico a única força atuante nessa piada? Ou não? Que outras coisas podemos dialogar entre esse texto e os poemas do Oswald de Andrade? A gente tem uma ideia muito legal, que é a ideia do francês. O francês é uma língua europeia. E a gente tem muito essa ideia do europeu como algo superior. Temos não. Nos dão essa ideia. É um discurso que é disseminado dentro da nossa sociedade. Ou seja, nós temos aqui, portanto, um diálogo tanto com pronominais quanto com erro de português. Por exemplo, a gente tem a diferença entre a língua falada e a norma culta, porque cérebro é uma coisa que acaba saindo naturalmente enquanto nós conversamos, enquanto nós falamos, no dia a dia.
quanto aprender o francês é algo que, na maioria dos casos, a gente precisa passar horas e horas e horas e mais horas sentados, vendo um dicionário, lendo alguma coisa e estudando muito. E ao mesmo tempo a gente também tem aquela questão do renome, da nobreza que é dado à figura europeia. Tanto portugueses quanto francês. Essa piada ela poderia ser feita com qualquer outra língua, sueco e inglês, talvez. Portanto, a gente consegue ver que a partir disso, um texto simplesinho, um trecho de um show de stand-up, a gente consegue dialogar com os dois poemas. Ou seja, a gente não tem aqui só preconceito linguístico, a gente também tem uma ideia da colonização. A gente tem um diálogo com essa figura autoritária que impôs superioridade. Vamos analisar mais algum? O próximo é uma tirinha do Papa Capim. Vem da coleção da Turma da Mônica, é um personagem indígena. Vou ler aqui para vocês. Ei, Cavá, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e um boi de cobra? E aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Caraíbas, só por curiosidade, aumentando o vocabulário, é a forma como o povo indígena, pelo menos o povo indígena usado como referência para fazer a tirinha, se dirigem ao homem branco, que é o europeu, né? Colonizou aqui. São as pessoas ocidentais, as pessoas que são da cultura ocidental. Nós. Ou seja, o que nós temos aqui nessa tirinha? Qual seria a principal ideia que nós podemos dialogar? O que nós podemos tirar daqui, concluir, internalizar? A gente tem, por exemplo, o desmatamento. Desmatamento é um tema bem presente. Natureza. Ou seja, esse desmatamento é o quê? É a chegada de alguém, da colonização. Certo? Ou seja, a gente tem a colonização presente em todo o contexto da história em quadrinho. Mas será que a gente tem só colonização aqui? A gente não consegue realizar outras coisas? Nós temos um detalhe bem legal, que são algumas palavras. Por exemplo, jaci e um boi. A gente percebe que elas são formas faladas que os personagens dão para figuras que nós chamamos de coisas completamente diferentes. Ou seja, a gente tem novamente aquela diferença entre o que a gramática diz e o que sai da boca das pessoas. Ou seja, você tem uma coisa, você tem um objeto, e esse objeto pode ter nomes diferentes. Por exemplo, a gente tem a lua, que se chama Jaci. No inglês, moon. Ou seja, aqui nós também podemos refletir e pensar sobre a natureza dessa palavra falada e a diferença dela para uma imposição normalística. Até porque indígenas muitas vezes não têm nem um código escrito, eles têm uma cultura disseminada muito mais oralmente. Muitos povos têm isso, ou seja, uma imposição gramatical nem funcionaria. Portanto, a gente consegue perceber uma riqueza muito mais profunda dentro de uma tirinha. E ao mesmo tempo a gente consegue perceber que aquilo que Oswald de Andrade escreveu há muito tempo atrás está presente até hoje. Essa tirinha, todo mundo leu Turma da Mônica quando criança. E a gente tem algo do dia a dia que tem os mesmos problemas e as mesmas questões sociais. Por último, vamos dar uma olhadinha em um meme. Que é Feliz Dia do Índio. Para vocês que escrevem mim antes do verbo.
A princípio, nós podemos ter logo de cara a ideia de que esse meme é um tanto preconceituoso. Porque existe um estereótipo de quando a gente imita indígenas de falar um português todo errado. Como se indígenas não soubessem falar português. Mim chega atrasado. Mim gosta de aula de português. Tu não gosta. Mim odeia. Ou seja, algo bem nessa ideia de uma outra organização sintática da língua. Nós temos um estereótipo de representar índios falando dessa forma. Mim vai, mim chegou, mim joga bola. E muitos outros. Se vocês jogarem memes de índio na internet, todos, quase sem exceção, vão ser uma figurinha de um índio falando mim alguma coisa. Ou seja, esse meme, portanto, trabalha em cima de estereótipos que nós temos hoje em dia. Estereótipos que, como nós já vimos, não são de hoje, não são de agora, não é uma coisa recente, uma coisa que está aqui faz tempo. Mas, afinal, esse mim antes do verbo, como funciona? Se a gente dá uma olhadinha na gramática normativa, na gramática culta, o que a linguagem formal manda a gente fazer antes de um verbo? A gente tem uma frase muito comum que vocês devem ter enjoado de ouvir na escola, mas que eu sou obrigado a repetir, que é mim não conjuga verbo. Coisa importante que vocês precisam saber. Se vocês vão fazer um Enem, alguma prova escrita, vocês têm que ter essa regra decorada, porque senão vocês vão perder ponto. Ou seja, como funciona? Você não pode colocar nenhum pronome, no caso oblíquo, antes de um verbo. O que você não pode fazer? Você não pode, por exemplo, chegar assim e falar, e escrever, no caso, né? Alcança aquela pedra ali pra mim jogar no cara. Pra mim jogar, mim, verbo. Mim, jogar. Quando você tem uma construção que a gente fala muito, eu vivo pedindo pro pessoal alcançar a coisa pra mim fazer alguma coisa. Quando você for escrever, não faça isso. Perde o ponto, dá muito ruim. Na fala, tranquilo, à vontade. Não numa entrevista de emprego, porque tem algumas pessoas que são um pouco chatinhas com isso. Cuidado. Mas a regra culta, a regra normativa, toda essa composição de poder em volta da língua, dita que você não pode colocar esse pronome mim antes de um verbo. Ou seja, esta é a regra que eles utilizam para diminuir a figura dos indígenas dentro de toda a composição cultural nossa. Conclusões. Vimos nesta aula a relação entre o preconceito linguístico e as questões socioculturais presentes nos poemas selecionados, e demonstramos como podemos expandir esta análise a outras formas de texto, presentes em todo tipo de mídia. Obrigado por nos acompanhar até o final e esperamos que tenham gostado da aula.